A paz, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo, nós continuamos com a nossa saga imparável. Não acabou os 28 dias ainda, estamos quase 20 dias que a gente está com a Zaf em casa mesmo, né? E tem sido um processo de muito aprendizado, muita canseira, muito sono. Eu acredito que esse começo é cansativo para todo mundo, sabe? Porque por mais que você se prepare, por mais que você invista em aprender como é ter uma criança em casa, um recém-nascido, quando a criança está, é totalmente diferente. É aquele negócio, tipo, eu posso ser um bom aluno na aula teórica sobre dirigir. Tô lá tirando minha carteira de motorista e na teoria, cara, minhas provas é tudo 10, tudo 100%. Mas na hora da prática, tem o nervosismo, tem trânsito, tem carro que te fecha, sabe? Então tem coisas novas que você aprende, que você só na vivência. É isso que a gente tem percebido, sabe? Que nesse processo inteiro aí que a gente está enfrentando com ele, e tem sido, cara, maravilhoso. Quando eu ouvi, a Gabi me contou que eu ia ser pai, na hora, tipo assim, eu não tive uma reação como eu achei que teria. Eu via vídeo dos caras, a mulher contava pra ele, né, que ele ia ser pai, e o cara, só de eu assistir, eu chorava, né? Porque, puxa, uma hora vai ser comigo, né? E quando aconteceu comigo, eu fiquei tipo, cara, que top, mas... sabe, não ficou claro assim. Mas na noite, eu fiquei a noite inteira acordado, né? Eu não dormi. Porque eu cochilava e pensava, cara, eu vou ser pai, cara. Mas ainda assim, não caiu a ficha. Tinha hora que a Gabi tava aqui com a barriga e eu esquecia que ela tava grávida. Tipo assim, ia vivendo. Quando o Azaf nasceu, teve aquele impacto de eu pegar ele no colo e tudo mais. Cara, foi maravilhoso. Chorei um monte depois do parto. Mas ainda assim, sei lá, eu não sei se... por mais que ele tá aqui, tá com a gente, ainda não tem aquelas... cara, é meu filho que tá aqui, sabe? E lógico, tem hora que eu fico ali, tipo, eu pego ele no colo e fico assim, viajando nele. Mas é maravilhoso demais, cara. Maravilhoso demais. É uma sensação inexplicável. Eu acho que com o tempo vai ficando mais claro, né? Você é um pai agora. Então, gente, esses dias aí que eu não gravei, a gente... o Azaf, essa última noite, ele dormiu bem, né? De sexta pra sábado. Ele pegou uma sequência boa, assim, de sono, que ele não tava tendo. Ele acordava de 1 em 1 hora. E essa noite ele dormiu 3 horas direto. Glória a Deus. Estamos progredindo. Mas durante o dia hoje ele tava bem irritado, assim, vamos dizer. Fica fazendo aquela força, né? A formação do intestino. Eles não sabem, então pais de filhos não sabem fazer cocô quando nascem, né? Então eles ficam fazendo uma força e às vezes é só relaxar, né? Porque muitas das vezes, e eu já tô contando pra você que vai ser pai, você tá dando um banho nele na banheira, a água tá quentinha, caga. Solta suas fezes. A gente tava dando banho no Azaf, ele fez isso 4 vezes. E aí depois eu peguei e trouxe ele pra dar banho de chuveiro. Lógico, talvez o seu sono nunca mais vai ser o mesmo quando você não tinha um filho. Isso não, mas eu acho que à medida que a gente vai aprendendo, vai se adaptando, eu acho que esses sonos vão sendo melhores, né, do que no início. Esses últimos dias foi isso, né, a gente parou de dar chá, não demos chá mais e também não demos remédio, né. A gente foi no médico, o médico viu, tá tudo bem com ele, e ele falou que se continuar, né, se depois de um mês, que ele completou um mês, ainda continuar toda essa força, porque como for fazer cocô, o leite volta. Então ele falou que se depois de um mês continuar, aí ele vai receitar um remedinho lá, acho que é Lofital, alguma coisa assim. Então é isso. Eu continuo nessa saga, é cansativo, mas poxa, se você assistiu o primeiro vídeo que eu coloquei e assistir esse, você fala, poxa, melhorou. E melhorou de fato. Eu acho que você vai se acostumando, né? Você vai se acostumando, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que você dá conta. E basicamente é isso. Continue orando, intercedendo, pedindo para que o Senhor direcione. Hoje mesmo eu tem uma saída de carro, tava falando com Deus, né? Deus, me revela, né? Me mostra o propósito que o Senhor tem para ele, né? Ele começar a entender mesmo, vai mais um tempinho, mas eu comecei já a pedir para Deus, Deus, me revela o propósito, aquilo que o Senhor tem para Azaf, né? E Deus revela, né? Ele mostra, ele direciona. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me revela. E essa tem sido a minha oração, Senhor, me revela o propósito. Porque não adianta eu fazer os meus planos pro Azaf. Não, eu quero que ele seja jogador de futebol. Eu quero que ele jogue no Peixão e ganhe Libertadores.
trabalhar em cima dele aquilo que Deus está pedindo para ele, aquilo que Deus já direcionou pra sua vida, né? Você fazer uma análise, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então essa é a oração modelo. E essa oração modelo, o que ela ensina pra gente? Que o nosso tipo de oração, de direcionamento, deve ser na terra como é no céu. Então eu preciso trazer a realidade do céu e aplicar na vida do meu filho, aplicar na minha casa. E quando ele for um marido, quando ele for um pai, quando ele for, sabe, um provedor lá, alguém que vai prover para sua família, ele vai saber que essa realidade do céu é possível, né? E essa realidade do céu, ela vai dar direcionamento, ela vai dar apontamento. Nós vemos, Jesus, ele sempre dá uma direção, sabe? Nunca essa direção é só para as coisas, igreja, não, vai ser um pregador. Eu posso ser um pregador trabalhando em outra área, fora da igreja, né? Não preciso propriamente estar em cima do púlpito com o microfone na mão. Eu posso ser um evangelista sendo engenheiro, eu posso ser um profeta de Deus trabalhando no banco. Então, isso que eu quero entender do Senhor, sabe? Para onde eu aponto? Porque se ele é uma flecha, a flecha não é para me deixar guardado. A flecha é para me tirar aqui, ó, e apontar, né? Apontar para um destino, apontar, dar uma direção. Então é isso que eu tô orando ao Senhor. Parece cedo, né? Mas eu quero, desde já, eu consigo implementar isso, né? Uma coisa que eu não tenho feito esses dias, eu tenho lido menos, né? Porque a gente dorme pouco. Você vai ler a Bíblia e você fica... Então é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Eu preciso... Não adianta eu cuidar só do meu filho e deixar as coisas do Senhor, né? Eu preciso voltar a ler a Bíblia melhor, né? Como eu tava lendo. Ler o meu livro, que eu tava lendo também. Então quero me esforçar nisso, porque é uma coisa que é importante, né? A gente precisa estar em contato com a palavra de Deus para que a gente seja direcionado, tocado, tratado, enfim. Sempre orem ao Senhor. Uma das coisas que eu mais fiz, cara, enquanto o Azaf estava na barriga da Gabi, é orar. Orar repreendendo qualquer tipo de doença, orar para que o Senhor aponte, dê direção, né? Orar para que ele fosse uma criança obediente, fosse uma criança inteligente, saudável. Então eu sempre abençoava ele ali, porque como pai o Senhor me deu essa autoridade. Então eu abençoava no ventre, orei para que o parto fosse bem sucedido, orei para que o dia que a gente fosse pra lá, tudo corresse bem, sabe? A gente tem colhido disso, né? O Azaf é uma criança saudável, a única coisa dessas dorzinhas é normal, é o crescimento, faz parte do processo. E então, cara, se você é um pai aí, sua esposa tá esperando um filho, no meu contexto aqui tá uma boa galera aí esperando. Tem a Valéria lá da ilha que tá esperando filho, ela e o Paulo. Daqui tem a Dani Júnior, tem o meu primo, tem minha irmã, tem o Michel Larissa, tem o meu vizinho aqui de cima. Já são 6 pessoas que eu conheço, né? Se eu esqueci de alguém, bom, acho que eu não esqueci de ninguém. Mas, cara, tem uma boa galera aí esperando filhos, né? Então, orem, coloquem a mão sobre a barriga da sua esposa aí. Esposa também, ore, clame ao Senhor. Porque, sabe, gente, se a gente analisar mesmo a geração que tá vindo, que a gente tá gerando, talvez seja a geração que contemple a volta de Cristo, sabe? Então é muito importante, cara, a gente desde já lançar sementes, né, nesse terreno que crescendo aí. Lance semente, ainda que a gente ache que não vai acontecer nada, mas a minha função é lançar sementes, né? Uma hora isso frutifica. Minha mãe, ela lançou a semente que eu precisava de Deus, né? E por mais que a gente passou por ensinamentos e coisas que não foram os melhores, mas havia uma semente no meu coração. Eu preciso ir para Deus, eu preciso estar com Deus. E essa semente frutificou, porque hoje eu estou no Senhor, firme, caminhando com Ele. Imperfeito, claro, porque ninguém é perfeito, mas eu entendi que esse é o meu lugar, né? Eu quero estar perto do Santo dos Santos. Eu quero entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor, não só de estar numa igreja, mas de ter um relacionamento. Então faça isso. Esse é o conselho de hoje. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, pelo parto, abençoa esse parto, abençoa, sabe, como homens, há uma autoridade sobre a sua vida. A Bíblia fala isso, nós temos uma autoridade do céu. O homem, quando é plantado no jardim do Éden, o que o Senhor fala para ele?
cultive, guarde, governe esse lugar aqui, sabe? Então dentro da minha casa é como se fosse o Jardim do Éden, e eu preciso governar isso aqui para a glória de Deus, porque eu não estou preso mais que Adão vivia, no que Adão viveu. Eu não estou preso mais no governo do pecado, agora eu estou no governo de Cristo, né? Romanos fala que eu tenho um novo governo, uma novidade de vida através do Espírito, e essa novidade do Espírito é aquela que Jesus está restaurando lá do Jardim do Éden, assim na terra como é no céu. Então governa a sua casa, irmão. Às vezes a gente depende de oração de terceiros, mas a Bíblia fala, Hebreus fala isso, tá lá em Hebreus, vai lá em Hebreus, fala assim, ó, que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Qual que é o lugar do Santo dos Santos? Vamos lá para o Antigo Testamento. O lugar do Santo dos Santos é onde estava a presença. E para mim chegar lá no Antigo Testamento, nesse lugar, era só através do sumo sacerdote. E eu não conseguia. Mas quando Cristo vem e ele morre na cruz, o que acontece? O véu rasga de cima a baixo. E esse rasgar do véu agora me deu acesso. Eu entro com ousadia nesse lugar. Eu não preciso mais falar só pro meu pastor, pro meu amigo, pro meu irmão. Eu posso fazer isso porque é Bíblia. Pastor, me abençoa aqui, ora por mim. Legal, isso é excelente. Porém, eu não posso depender disso. Eu não dependo da oração do meu pastor, porque eu posso entrar nesse lugar de intimidade com ousadia. Senhor, eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família na autoridade que a tua Bíblia me dá. Nessa autoridade que eu abençoo, é nessa autoridade que eu repreendo todo mal. Sabe, Neemias, ele construiu muros, né? E se você analisar, quando uma cidade construía muros em volta dela, ela queria dizer que era uma cidade segura, uma cidade que tinha dono, uma cidade que levantou muros para proteger, uma cidade protegida. Então quando eu oro pelo Asaf, ainda na barriga, quando eu oro pelo Asaf hoje, quando eu abençoo ele hoje, eu estou levantando muros na minha casa. Quando eu oro pela minha esposa, quando eu abençoo ela com a bênção sacerdotal do Antigo Testamento, eu estou levantando muros, sabe? Eu estou levantando muros e repreendendo todo mal. Eu falo, olha, Senhor, eu estou levantando muros para que as brechas sejam fechadas, sabe? Então é isso que o Senhor, ele entregou pra gente, homens, entregou para os homens. Você tem uma função de governo na sua casa. O Senhor te deu uma autoridade e nós precisamos pôr em prática. Não adianta eu ter a autoridade e não pôr em prática. Não adianta eu saber que eu sou o líder da minha casa somente para eu ser servido. Não, eu sou o líder da minha casa e o líder, ele dá o exemplo. O líder, ele impõe limites. O líder, ele protege. Então essa é a minha função, né? Então por isso que hoje, desde o ventre, eu estou orando. Antes da gente dormir, eu abençoo ele com a bênção sacerdotal. Tá lá em Números, vai lá ler. Eu acho que é Números, se eu não me engano, mas eu vou pôr aqui na descrição qual que é o versículo. Lê lá a bênção sacerdotal e todo dia você faça isso com a sua esposa e com seu filho e com a sua casa. E você vai ver que como a presença do Senhor, ela vai direcionar ainda mais a sua casa. Então, gente, meu Deus, já falei demais. Deus te abençoe, ótima noite, tamo junto, ore pela sua casa, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com a galera, manda aí para um pai, de primeira viagem, ou um pai de terceira viagem, ou de 11ª viagem. Meu pai foi um pai de 8 viagens. Que Deus abençoe vocês, tamo junto, tchau, falou.